E aí, gente boa, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com seus familiares? Espero que sim. Olha lá, já estamos indo praticamente última semana já. Pega nosso livro aí, por favor. Junho, o que nós vamos ver hoje? Vamos falar sobre as rochas, que era o pedacinho que ficou faltando do capítulo anterior. Lembra? Nós já vimos como eles se formam no solo, falamos da crosta terrestre, falamos do intemperismo. Lembra dessa palavrinha? Intemperismo. Quando vai quebrando ações que vão fragmentando, quebrando a crosta terrestre e transformando ela nas rochas que a gente conhece e vai quebrando ainda mais até virar o solo, que também vai ser uma parte mais para frente do nosso estudo. Então agora vamos falar dos 3 tipos de rochas que existem no nosso planeta. Só para lembrar, nós temos uma camada de crosta terrestre, a litosfera, e essa camada é formada por esses 3 principais tipos de rocha. Pega o livro, por favor, eu vou explicar no livro e vou explicar na lousa. Ainda vou mostrar umas rochas para vocês, você vai ver. Página 71, pega um lapisinho para grifar, quando for importante a gente vai parar para dar uma grifadinha. Pegou aí? Página 71, as rochas. Vou ler com você. Lembra, quanto mais parecido a nossa aula gravada for com a nossa aula presencial, na classe, melhor. O cérebro não gosta de muitas mudanças. Quando a gente faz meio parecido, a gente grava melhor, a gente está mais acostumado. Então pega o livro, pega um lapisinho, quando eu pedir para grifar, você vai grifar aí. Beleza? Vamos lá? Acompanha comigo. Vai lendo junto aí. As rochas apresentam diferentes aspectos. Se as observarmos a olho nu, ou seja, sem a ajuda de instrumentos ou aparelhos, é possível identificar fragmentos de várias cores, brilhos e formas. Em certas rochas, porém, essa distinção já se torna um pouco mais difícil, uma vez que seu aspecto pode ser bastante uniforme. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Podemos notar que algumas rochas possuem mais de uma cor e outras parecem ter somente uma cor. As cores diferentes que você vê correspondem aos diferentes minerais que as compõem. Em análise a olho nu é chamado o estudo macroscópico, porém, podemos estudar as mesmas rochas utilizando microscópicos mineralógicos, que evidencia os diversos minerais nelas presentes. A análise microscópica de seus componentes fornece informações muito importantes sobre a origem, a composição química e até a utilização que pode ser dada a essa rocha. Aí tem uma foto legal aqui, ó, mostrando os minerais de um tipo de rocha. Vira a folhinha aí, agora pega um lapisinho que agora nós vamos grifar. Grifa, por favor. As rochas podem ser classificadas quanto à sua origem como magmáticas, sedimentares ou metamórficas. Antes de eu ler, dá uma olhadinha aqui na lousa. Magmáticas, sedimentares ou metamórficas. Dá para ver? Toda vez que eu falar em rocha magmática, no livro está escrito, tá? Mesmo que você não consiga ver direito na lousa, vai me ouvindo. Magmática, eu tenho que pensar numa palavra rápida assim. Falou em rocha magmática, eu vou pensar no magma, no manto. Eu tenho que pensar em vulcões, o manto e a lava. Falou rocha magmática, você está lendo, ouviu falar rocha magmática. Eu tenho que pensar em vulcões, manto e lava. Lembra, embaixo da gente ainda tem o manto, que está derretido, são rochas derretidas, que ficam fazendo pressão para tentar sair. E quando eles encontram um caminho, uma trinca na crosta, esse manto consegue subir e forma os vulcões. Então, olha o manto subindo aqui, ó, e ele vazou em cima da superfície. Esse manto são rochas derretidas, mas depois que ele sai, ele começa a esfriar, porque ele está fora do manto, ele veio para a superfície. Aí, quando ele esfria, ele solidifica e forma rocha. Uma rocha que veio do manto, do magma, são as rochas magmáticas. Elas podem endurecer do lado de fora do vulcão, rochas extrusivas, ou elas podem endurecer aqui dentro ainda, subindo. Aí ela já sai endurecida, rochas intrusivas. Mas isso é uma curiosidade, nós vamos falar sobre isso bem depois. Então, ó, rochas magmáticas, vulcão, tem que pensar nos vulcões. O manto vazando, o manto e a lava vão endurecendo do lado de fora, ou mesmo na subida, na saída ela já pode endurecer, formando um tipo diferente de rocha. Quando eu falo em rochas sedimentares, imagina essa situação, ó. Eu tenho uma montanha
duas montanhas e um vale aqui no meio. Aí por chuva, por intemperismo, pedacinhos da montanha vão caindo aqui embaixo e vão formando camadas. Então, é isso que eu tenho que pensar. Então imagine que agora caiu uma camada dessa cor, desse tipo de mineral. Depois aí com mais chuva, com, sei lá, um terremoto, caiu camadas de outro tipo de mineral. Depois de um tempo, mais alguma coisa aconteceu e caiu aqui camadas de outro tipo de mineral. Depois de um tempo, essas camadas vão fazendo peso uma em cima das outras e vão apertando as camadas. Vai apertando de tal modo que elas vão endurecendo e vai formar um tipo de rocha. As rochas sedimentares, formadas por sedimentos foi isso que foi caindo lá dentro. São características, é característico. Quando você olha, você vê, tem camadas de minerais formando aquela rocha. Então as rochas sedimentares se formaram por sedimentos, camadas. E aí tem um negócio interessante que no livro vai estar mostrando. Se por algum motivo caiu um animal aqui, ó, um animalzinho morreu aqui. Olha, caiu aqui, tá só o esqueletinho dele. Aí depois de um tempo vem e cai algumas rochas em cima. Esse esqueleto vai ficar preso nessas camadas, que é onde é muito fácil encontrar o fóssil. Nas rochas sedimentares tem maior chance de encontrar um fóssil por isso. Caiu um animalzinho, morreu, o esqueleto dele ficou preso nas camadas. Se eu encontro essa rocha, eu consigo abrir, separar as camadas e vejo o esqueletinho lá dentro. Vou mostrar uma para vocês daqui a pouco. E quando eu falo em rocha metamórfica, são rochas que sofreram transformações. Rochas que passaram de novo por um processo de muito calor e muita pressão, e elas eram um tipo de rocha que se transformaram em outras. Tudo bem? Então, palavrinhas-chave para gravar. Magmática, os vulcões. O manto, o magma. Sedimentares, as camadas. E metamórfica, as transformações. Pega o livro de novo aí, que agora nós vamos continuar pelo livro. Viu ali os desenhos? Pega o livro. As rochas magmáticas, vai só ouvindo, não precisa grifar não, tem origem vulcânica. As sedimentares são formadas por detritos desprendidos de diversas rochas. E as metamórficas se originam a partir das transformações que ocorreram nas magmáticas e sedimentares. Vou ler com vocês aí. Rochas magmáticas. A crosta terrestre não é contínua, mas formada por placas. Os vulcões, olha lá, vulcões, estão localizados nos pontos de fragilidade da crosta, ou seja, em regiões onde há maior facilidade do rompimento, onde o manto consegue subir. Por meio deles, o magma atinge a superfície da Terra. Um vulcão em erupção lança grande quantidade de lava e ao esfriar, endurece formando um tipo de rocha chamada magmática ou ígnea. O poder destrutivo da lava é muito grande, pois o magma sai com uma temperatura bastante elevada, podendo queimar tudo que estiver à sua frente. Aí vai ter uma parte aqui que é uma curiosidade, não preciso nem ler, depois você lê. Um dos fenômenos que promove a formação da rocha é o vulcanismo. Os vulcões ativos produzem rocha que são acrescentadas à crosta terrestre. O granito, a pedra pómez, o basalto são exemplos de rochas magmáticas. O basalto é comum na construção civil. Aí tem aqui o granito, vou mostrar um granito para vocês. Ó um pedaço de granito aqui também, dá para ver bem os minerais. Isso é um tipo de rocha vulcânica, magmática. Tá? Ela se formou com a saída do manto. Tá? Com a saída do magma, a lava formou uma rocha magmática, o granito. Tem um outro tipo de granito aqui também. Aí tem uma imagem do vulcão, algumas curiosidades sobre o vulcão. Vamos para a rocha sedimentar, que é essa de camadas. A formação de rochas sedimentares é muito variada. Elas vão sendo desgastadas pela ação da água, do vento e de outros agentes do intemperismo. Os pequenos grãos formados são transportados para regiões mais baixas, onde ficam depositados. Nos depósitos sedimentares, os grãos trazidos de várias regiões formam camadas, grava bem, camadas, que se sobrepõem. As camadas inferiores, as mais baixas,
são submetidas a condições físicas e químicas, como temperatura, pressão, acidez, que vão modificando o material original. Assim, os grãos que compõem o depósito sedimentar sofrem transformação, originando uma rocha. Lembra que eu falei? Vai apertando e vai formando uma rocha de camada. Um exemplo disso é o arenito. Nós vamos ver depois. As rochas sedimentares são formadas por partículas. Como as camadas foram formadas uma pela deposição de sedimentos, em condições muito especiais, certos seres, olha a história que eu falei do bichinho que morreu, ao morrerem ficam presos entre elas. Após milhares de anos, esses seres ficam petrificados, apertou ele lá, fez parte da rocha. E passaram a fazer parte da rocha. Há outras formas de fossilização, mas essa é a mais comum. Portanto, fósseis são muito especiais, bastante valiosos para a ciência, pois a partir deles é possível obter informações sobre os ambientes de milhares de anos. Tem uma foto muito boa de um fóssil preso numa rocha aqui, ó. Dá para ver o esqueleto dele direitinho. Ele morreu, lógico, né? E o esqueleto dele acabou ficando preso nas camadas e virou uma rocha também. Aí aqui também vai estar contando uma historinha sobre os fósseis. Se você tiver curiosidade, você lê. Se você não tiver, pode pular. E aí vamos para as rochas metamórficas. Mas eu gostaria que você lesse. Assim como eu gostaria que você respondesse os Pense e Responda. Eu já falei isso em outras aulas. Faz de conta que eu estou aí perguntando para você. Fala um Pense e Responda aí para mim. Tenta responder. Sabe? Enquanto você está lendo, põe uma respostinha aqui embaixo. Ó. E se tiver dúvida, já sabe. Me encontra lá na aula ao vivo e tira dúvida. Ou então, procura lá no grupo. O WhatsApp é para isso, para a gente tirar dúvida. Tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, entra lá e me pergunta. Ou espera as nossas aulas ao vivo para a gente discutir sobre isso. Vamos para o último tipo, a rocha metamórfica. As rochas metamórficas são provenientes das transformações ocorridas, olha lá a palavra, transformações ocorridas nas rochas magmáticas e sedimentares. Essas rochas aqui podem sofrer transformações, alguma coisa vai acontecer com elas e vão transformar ela em outro tipo, que é a rocha metamórfica. Afundamentos na camada da superfície da crosta pode dar um terremoto e uma rocha que estava aqui em cima caiu, foi mais para baixo, chegou perto do manto, aí vai sofrer calor e pressão. Deslocam rochas para grandes profundidades, onde sofrem elevada temperatura e alta pressão. Essas ações combinadas formam, então, rochas metamórficas. A ação do calor e da pressão não é igual em todos os locais do planeta, o que forma grande variedade de rochas. Aí aqui eu tenho alguns tipos, talvez você até tenha na sua casa aí um quartzo, alguma parte de mármore, ardósia. Ardósia é meio comum, pessoal, não sei se na sua casa tem, em algumas casas o pessoal faz piso de ardósia. É um tipo de rocha que sofreu uma transformação. Ela voltou para ficar perto, ela estava na superfície por quase sempre é terremoto, quebra um pedaço da placa e essas rochas caem e vão mais próximo do manto outra vez. Aí elas aquecem e sofrem uma transformação. Aí aqui do lado vai ter um esquema bem mais legal que o meu, muito mais bonito. Aí você olha aqui, ó, e está mostrando direitinho, olha aqui um vulcão formando a rocha magmática. O meu tá legal, mas aqui tá mais bonito. Formando as rochas de camadas, ó, dá para ver direitinho as camadas das sedimentares. E quando uma dessas duas, magmática ou sedimentar, passa por um processo de transformação, forma uma rocha metamórfica. Só volta um pouquinho, só para ver essa foto aqui, ó, da rocha sedimentar. Olha como dá para ver direitinho as camadas que formaram essa rocha. Os sedimentos vão caindo e vão formando as camadas. O que eu vou pedir para você fazer? A liçãozinha. Pequena, ó. Só tem 5 perguntas, tá? Então faz essa lição quando a gente vai se encontrar na aula ao vivo para corrigir a lição. Faz, eu sei que tem aluno que faz direitinho. Esses que fazem, lembra, eu estou avaliando você lá, hein? Tá? Faz a lição para a gente corrigir na aula quando a gente se encontrar. Beleza? Vou deixar marcado já aqui, ó, que eu pedi essa lição para a gente corrigir lá. Não vou embora não, vou mostrar as rochas para vocês. Granito, uma rocha magmática. Dá para ver bem aqui, ó, os minerais espalhados nela. É que aqui não está brilhando, se você vê um granito aí, até tem um mineral que até dá um brilhozinho. Isso é paralelepípedo, tá? Aqueles de rua.
Um outro tipo aqui também, ó. Dá para ver os minerais aqui no meio, ó. Tá vendo? Essa aqui tá cortada bonitinha assim. Lógico que não existe na natureza com formato redondinho. É que isso aqui é um peso para colocar em papel, então ele foi cortado de propósito. Mármore, um tipo de rocha metamórfica, tá? Uma rocha que sofreu transformação. Quase não dá para ver muito os minerais aqui, ó. Parece que é tudo feito de um tipo só. Até dá para ver uma corzinha ou outra. Você vai falar, por que tem esses furinhos? Porque isso aqui não é uma rocha do jeito que ela é encontrada na natureza. Ela foi transformada em um objeto, tá? Um peso para colocar em cima das coisas. E a mais legal que eu acho, repara como dá para ver direitinho as camadas. Ó. Se dá para ver as camadas, é uma rocha sedimentar. E o mais legal dessa rocha sedimentar, olha as camadas. O mais legal dessa rocha sedimentar é que ela abriga um fóssil dentro. Dá para ver o peixinho? Lógico que esse peixinho morreu há muito tempo, mas ele ficou preso. Aqui dá até para ver a coluna dele. Ó. Ele ficou preso entre as camadas foram endurecendo, formaram uma rocha. E alguém descobriu que dentro dessa rocha tinha um fóssil de um peixinho. Por mais perto aqui para você ver. Ó. Dá para ver bem? Então olha o peixinho, ele ficou preso na rocha sedimentar, uma rocha de camadas. Tranquilo? Então, ó, acompanha, eu sei que você acompanhou pelo livro, assiste a aula, qualquer dúvida, você vai me procurar, ou pelo grupo do WhatsApp para tirar dúvida, ou quando a gente nos encontrarmos nas aulas ao vivo. É para isso que ela serve. Assiste a aula, hein? Assiste, com calma, acompanha pelo livro, vê os meus desenhos e vê aquele desenho do livro que está mais legal, e qualquer dúvida já sabe, é só me perguntar. Essa aula foi fácil, hein? 3 tipos de rocha: magmática, sedimentar, metamórfica. Faz a lição. Fica na paz e até mais.